Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à SEG Info Brasil. Meu nome é Marcos Cavinatos, criador da SIBR, e vocês estão agora na nossa parte 2 do vídeo que trata sobre SSL e TLS. Lá na parte 1 a gente falou sobre o que é, as versões, as diferenças, e agora a gente dá sequência falando sobre chaves, as cifras e como funciona esse protocolo, para finalmente, na nossa parte 3, a gente falar sobre o handshake. Portanto, se você não assistiu à parte 1, eu recomendo fortemente que você assista antes de começar esse vídeo. Muito bem, eu lembro para vocês que a gente está com esse modelo aqui de lista de perguntas para a gente simular algumas das perguntas de entrevista mais tradicionais quando a gente trata de SSL e TLS. E aproveitando também, agora que a gente já sabe, passados os pontos 1 a 4, a gente sabe que SSL nem se usa mais, vamos focar aqui em TLS. A partir de agora o termo vai ser TLS. Então, quando a gente trata de TLS, uma das perguntas mais frequentes tem a ver com o uso de chaves. Será que TLS usa chaves simétricas, assimétricas ou ambas? E para quem não tem nem ideia do que eu estou falando, eu recomendo assistir o nosso vídeo sobre confidencialidade aqui do canal, onde a gente vai no detalhe de chaves simétricas e assimétricas. Mas, numa explicação curta, eu diria para vocês o seguinte: as chaves simétricas, elas são muito diferentes das chaves assimétricas, principalmente porque as chaves simétricas costumam ser simétricas, ou seja, iguais. Quando a gente tiver aqui uma chave que vai ser usada para criptografia e decriptografia, a gente tem que ter uma chave exatamente igual para fazer a operação oposta, né? Ou seja, se a gente pegar aqui um dado e a gente criptografar com essa chave aqui de cima, e agora então usou e ela ficou criptografada, a gente vai ter que usar essa chave de baixo, que é exatamente igual, a gente vai usar ela e aí a soma vai dar que o nosso cadeado está aberto. Ou seja, criptografia e decriptografia são feitas com a mesma chave. Enquanto que chaves assimétricas são diferentes. Elas usam aí propriedades matemáticas onde elas se complementam. Então a gente sempre vai ter duas chaves. A gente vai ter aqui, por exemplo, essa chave 1 verde e essa chave 2 aqui em magenta. E toda vez que a gente fizer uma operação com uma, a gente vai ter que usar a outra para reverter. Ou seja, se eu tiver o dado aqui de novo e eu usar essa chave para criptografar ele, eu obrigatoriamente vou ter que usar essa outra chave que é diferente, eu vou ter que usar ela para abrir o cadeado. E se eu criptografar o dado com esta segunda chave magenta, eu vou ter que usar aquela primeira para decriptografar o dado. O que é muito louco então dessa chave é que eu não posso nunca usar a mesma chave para criptografia e decriptografia. Se eu criptografar com a verde, eu não consigo usar a mesma chave para decriptografar. E essas são chaves que recebem nomes de chaves públicas e chaves privadas. Uma delas sempre vai ser a pública, a outra sempre vai ser a privada. O que é bem legal dessas chaves é que, se a gente trouxer elas aqui para a tela, uma chave pública e uma chave privada, é que a chave privada ela sempre vai ficar armazenada no nosso servidor, como exemplo aqui, da forma mais segura possível. A gente nunca vai divulgar para ninguém. Enquanto que a chave pública, a nossa chave pública do nosso servidor, a gente poderia divulgar para o mundo. E aí vem a parte legal. Se a gente mandar essa chave, se eu mandar essa chave para ti, por exemplo, se eu mando a minha chave pública, e lembrando que tu nunca vai ter acesso à minha chave privada, se eu mando para ti a minha chave pública, tu pode pegar um dado, criptografar com essa chave e mandar para quem tu quiser. Tu pode mandar para teus amigos esse dado criptografado. Mas a única pessoa do mundo que vai conseguir abrir, você eu, porque só eu tenho a chave privada. Todos os teus amigos podem ter a chave pública, porque eu mandei essa chave pública para todo mundo. Todo mundo tem minha chave pública. Mas quem criptografar com a chave pública tem a garantia de que só quem tem a chave privada vai conseguir decriptografar. Então, nesse caminho, o que a gente está garantindo é a confidencialidade do pacote. Mas olha que loucura quando a gente inverte as coisas aqui. Se eu pegar agora um pacote e eu criptografar com a minha chave privada, eu vou ter um pacote então criptografado, e eu mandar para todas aquelas mesmas pessoas, todas elas vão poder abrir porque vão ter a chave pública, né? Então todo mundo vai conseguir abrir. Mas o que eu estou garantindo com isso é a autenticidade. Como eles conseguiram abrir com a chave pública,
então só quem tem a chave privada, naturalmente tem que ter sido quem tem a chave privada que criptografou. Então eu consigo provar que sim, se eu conseguir abrir com a minha chave pública é porque ela foi criptografada com a chave privada que só o Cavinato tem. Bom, essa é uma explicação muito curta e muito breve, de novo, de algo que está lá no nosso vídeo sobre confidencialidade que eu recomendo que vocês assistam. Então a gente volta para a nossa pergunta original, que é: TLS usa chaves simétricas, assimétricas ou ambas? Simétricas, assimétricas ou ambas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A resposta é ambas, exatamente. TLS usa ambas, chaves simétricas e chaves assimétricas. Da mesma forma, usa muitos outros protocolos e algoritmos legais. Por exemplo, toda comunicação TLS vai usar um algoritmo de hashing também, né? Algo como um MD5, tomara que não, ou como um SHA mais moderno, vai usar. E também vai usar outros protocolos como Diffie-Hellman, por exemplo, um protocolo que é usado justamente para realizar a troca de chaves. Ou seja, TLS usa aqui é como se fosse um canivete suíço, né? Usa vários e vários protocolos no decorrer da sua operação. Para finalizar nessa pergunta, que é chaves simétricas ou assimétricas, eu vou dizer o seguinte: TLS usa primeiro as chaves assimétricas para trocar informação usando dessas chaves privadas e públicas, para depois gerar uma chave simétrica que vai ser usada de fato para toda a troca de informações. As chaves simétricas, elas são computacionalmente mais fáceis de serem processadas e as assimétricas são mais difíceis. Então é do nosso interesse que use sempre simétricas. Mas as simétricas têm o problema da transmissão. Se tu mandar uma chave em aberto para outra pessoa, ela vai ter essa chave também agora. Então a única forma segura de mandar uma chave simétrica é se ela for criptografada. E para fazer isso, a gente vai usar uma combinação das chaves assimétricas junto com outro protocolo bem legal chamado de Diffie-Hellman, né, para conseguir transmitir. Então, respondendo a pergunta, TLS usa ambas, chaves simétricas e assimétricas. Primeiro usa chaves assimétricas para trocar informações e depois usa as chaves simétricas para toda a troca de informações entre computador e servidor. Ou seja, toda essa comunicação aqui entre computador e servidor, que vai ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, depois do handshake finalizado, né, que a gente vai ver mais para frente, é feita com chaves simétricas. E sem fugir muito do assunto de chaves, a gente vai entender agora as cipher suites, essas suites, esses agrupamentos de cifras que existem no TLS. A gente vai falar mais sobre o handshake no próximo vídeo, mas nós já trouxemos aqui para vocês um exemplo do Wireshark de um client hello. O que está acontecendo aqui então, para dar um pouco mais de contexto, é que no início da comunicação TLS, o nosso computador, na figura do browser, ele vai falar lá com o servidor do banco, por exemplo, do site de compras, e vai mandar esse client hello. E uma das coisas que vai nesse client hello é as cifras que são suportadas pelo navegador. O navegador, nesse caso, está dizendo, olha, eu suporto aqui 79 cifras. E aí o servidor, na sequência, ele vai escolher a que ele mais gostar, a que ele achar que é a mais segura, baseado no que ele tiver de suporte também. Ele vai ter sua própria lista de protocolos das cifras que ele suporta, e ele vai escolher alguma que esteja, por exemplo, aqui, e aqui em comum, ele vai pegar essa. Mas, nesse momento, essa é a hora que vocês devem estar olhando aqui para baixo e devem estar um pouco aterrorizados, pensando, nossa senhora, TLS, ECDR, parece difícil. E a gente consegue simplificar. Essa é a magia da SegInfo Brasil. A gente falou agora há pouco que em TLS a gente usa chaves simétricas, chaves assimétricas. Também falamos que vai usar sim algoritmo de hash para fazer autenticação de mensagem. Vai usar esse camarada conhecido como Diffie-Hellman, que vai ser usado justamente para fazer troca de chaves de uma forma segura, matematicamente muito louco isso, e a gente deve tratar num vídeo no futuro. Mas tudo isso a gente falou que é usado. Chaves simétricas, assimétricas, hashing, Diffie-Hellman, e é exatamente isso que está representado aqui. Agora ficou fácil, né? Então vamos lá, vamos tirar o que tem em comum. TLS, todas elas vão ter TLS, porque é o protocolo. E começam as outras partes. Primeiro, a gente tem aqui um ECDHE, ECDHE, aqui começam outros até embaixo. EC
DHE. Curva elíptica, elliptic curve, Diffie-Hellman ephemeral. Diffie-Hellman. Ou seja, esse aqui é o que vai ser usado para fazer troca de chaves. Check. Na sequência a gente tem o quê? Nós temos RSA, ou Elliptic Curve também, RSA, de novo começa a alternar, claro, para que cada suíte seja diferente da outra. Aqui a gente está tratando das chaves assimétricas. São todos algoritmos, protocolos para gerar chaves assimétricas, sendo que os dois mais comuns hoje em dia são RSA e curva elíptica. Então, matamos mais um. Na sequência vem a chave simétrica, que temos alguns exemplos aqui. Temos AES, na verdade temos só AES. AES 256, todos são 256. Poderíamos ter AES 128 também, mas a gente vê que eles variam aqui no modo de operação. Alguns vão ser o GCM, outros vão ser CBC. Aqui o protocolo que a gente está tratando, claro, o AES, né, ele tem pelo menos 5 modos de operação, mas os mais comuns, mais seguros, são o GCM e o CBC. Então é exatamente isso que a gente vê aqui em todo esse pedaço, em todos eles. Então, que legal, já superamos mais um. E finalmente, o que a gente vai ter vai ser o nosso algoritmo de hash, que vai estar aqui. SHA, todos eles são SHA, mas aqui é o SHA-384, aqui é outro. Então, na verdade, o que a gente tem aqui são 79 variações de um algoritmo, primeiro de troca de chaves, chaves assimétricas, chaves simétricas e hash. É isso. Nós estamos enviando aqui para o servidor 79 opções para ele escolher. E ele vai ter a listinha dele lá. Então, hipoteticamente, vamos dizer que o nosso servidor ele só tem um cipher switch que ele curte e sabe usar. O único que ele tem é um que vai ser o TLS, Elliptic Curve, Diffie-Hellman ephemeral, com RSA. Então chegou aqui, ele já matou vários, né? Então já eliminou esse, já eliminou esse, já eliminou esse. Com o quê? Com AES 256 no modo GCM. Então aqui, opa, GCM, então já matou ali, por causa de antes, aqui também, CBC, não vai dar. E no final ele ainda vai exportar o SHA-384. Opa, então não tem erro, é esse primeiro aqui que vai ser escolhido depois como a cifra de comunicação. Quando precisar gerar uma chave assimétrica, ele vai usar o RSA. Quando ele precisar da chave simétrica, vai ser um AES-256 como GCM. O hash vai usar SHA-384 e vai usar Diffie-Hellman com curva elíptica para fazer a troca de chaves. Tudo isso, senhoras e senhores, a gente vê com mais detalhes na próxima parte, que vai falar sobre o Handshake TLS. E para responder a nossa última pergunta, a gente acaba fazendo já uma introdução ao tema do último vídeo da série, que vai ser o Handshake. Então, quando a gente quer responder como funciona a TLS, no fundo, a gente tem que entender tudo aquilo que a gente viu ontem e entender como é que isso vai funcionar numa sequência. Então, qual que é o objetivo do TLS? É que a comunicação, ou seja, o dado em trânsito, ele esteja criptografado. Com isso a gente vai ter confidencialidade e integridade. A gente também vai autenticar o servidor. Então esses são os objetivos, né? A gente vai usar TLS. Quando a gente tratar de tráfego web, a gente vai acabar então usando HTTPS, né? Provavelmente na TLS na versão 1.2 ou 1.3, usando chaves simétricas, assimétricas, hash, Diffie-Hellman e com essas cipher suites. Então como funciona o TLS? Bom, o TLS vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, assumindo que a gente está tratando de um tráfego web aqui, a gente vai ter o nosso computador, que vai falar com o servidor web lá do outro lado. Inicialmente, esses dois vão ter que fazer um handshake, mas de um outro tipo. Primeiro vai ser um handshake TCP, ou seja, vai rolar um SYN, ACK, e a gente acabou o TCP aqui. E depois vai vir o nosso handshake também, mas aí do tipo TLS. E vai consistir de uma série de troca de mensagens. O que vai ter aqui? Escolha da versão de TLS, escolha das cipher suites, entre outras. Vai ter geração de chave assimétrica, geração de chave assimétrica, e no final de tudo isso, quando a gente acabar esse handshake, a gente vai ter uma comunicação, então,
que consegue ir e voltar, usando então já as chaves simétricas a partir desse ponto, chaves simétricas que vão criptografar. Só os dois lados vão ter a chave simétrica, ela nunca vai ser trocada em texto puro aqui pela internet, é por isso que a gente vai precisar das chaves assimétricas e também do Diffie-Hellman, que a gente viu, né, para fazer a troca. Então a partir daqui a comunicação segue a vida, segue linda, né? O que a gente vai fazer no nosso último vídeo, então, é abrir, destrinchar, inclusive no Wireshark, como é que funciona essa comunicação. A gente vai ver o tal do Client Hello, o Server Hello, vai falar também sobre certificados, que são importantíssimos, porque eles são usados para autenticação, mas também são usados para transmitir a chave pública do servidor. Tudo isso no detalhe a gente vê, finalmente, no último vídeo que vai falar do Handshake TLS. E essa é a nossa deixa para convidar vocês a entrarem no nosso site, seguinfobrasil.com.br, conhecer nossos cursos de segurança em redes, de segurança em nuvem. Não se esquecerem de dar um inscrever e apertar no sininho, isso é muito importante para nós. E eu convido vocês então a conhecer o nosso terceiro vídeo que vai falar sobre o Handshake TLS e botar tudo o que a gente viu nesses dois vídeos anteriores na prática.